Nós vamos agora para a palavra do Senhor e hoje nós vamos meditar no texto que eu li inicialmente no culto, em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E serão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A restauração do povo de Deus, ela começa no arrependimento sincero. Quando o coração ele se humilha, ora, busca e se converte ao Senhor verdadeiramente. É isso que esses dois versículos estão falando. Na verdade, não só esses dois versículos, mas na verdade esse é apenas o ponto alto de todo um texto, de todo um fato, uma história que aconteceu há cerca de 930 anos, 931 anos, se eu não me engano mais exatamente, antes de Cristo, quando Salomão ele conclui a construção do templo e inaugura, faz a consagração, faz uma oração, e aqui nesses versículos que nós lemos, nós estamos vendo a resposta do Senhor falando a Salomão, trazendo a resposta para aquilo que ele tinha pedido, que ele tinha clamado, que ele tinha orado. Muitos de nós desejamos mudanças, às vezes na família, na sociedade, na nação, na igreja, e frequentemente nós buscamos soluções rápidas. Nós estamos sendo, nós nos tornamos uma geração do imediatismo, e a geração que vem depois da gente parece que é ainda mais, tudo de maneira imediata, rápida, como a gente vê acontecer nessas evoluções tecnológicas. É tudo muito rápido. Nós não temos paciência para enfrentar o processo. Nós queremos o resultado, e o resultado rápido. E quando queremos esse resultado rápido e imediato, muitas vezes nós perdemos todo o alicerce. Semana passada a gente estava falando aqui de fundamentos, o texto de Mateus, mas na verdade é o que acontece quando nós queremos as coisas muito rápidas. Elas não acontecem de maneira perfeita. É claro que Deus é soberano, é poderoso, Ele pode transformar situações no estalar de dedos, num piscar de olhos. Mas em se tratando do que nós temos aqui no texto aqui em destaque, a transformação ela é resultado de um processo, e não é um processo externo, de fora, mas sim um processo de dentro para fora, que vai transformando e vai realmente trazendo os benditos resultados. Em 2 Crônicas, nesse capítulo 7, responde à oração de Salomão, deixando claro que a verdadeira transformação, ela começa no povo que se chama pelo seu nome. Não é um chamado para o mundo, mas para o povo de Deus. A restauração não começa nas ruas, mas começa no meio da congregação.
O texto aqui, né, nós vemos, como eu já mencionei, a dedicação, faz parte do contexto da dedicação do templo construído por Salomão a Deus. Salomão ora pedindo a Deus que ouça as orações que seriam feitas ali naquele lugar, a partir daquele momento. Especialmente orações em tempos de pecado, de juízo, de seca, de calamidade, né? Então Deus responde confirmando sua presença, mas também estabelece um princípio espiritual. A permanência da bênção, ela está condicionada à fidelidade do povo de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Ele nos dá o que não merecemos. Mas Deus também apresenta na sua palavra, Deus também estabelece padrões por meio da sua palavra, de que muitas coisas na vida espiritual, na vida da igreja, na vida do crente, do cristão, elas estão condicionadas à sua fidelidade a Deus, à sua santidade. E esse texto faz parte dessas condições que Deus apresenta. Nós não temos tempo aqui de ler todo o contexto, porque senão a gente ia se prolongar muito. Mas nós vemos, eu convido você a voltar aí para o capítulo 6, eu vou tentar dar aqui algumas pinceladas para nos situarmos e assim compreendermos a grandeza, né, desse texto, compreendermos a expressão dele, o real significado, ou pelo menos tentar se aproximar desse real significado. No capítulo 5, Salomão, ele conclui o templo e ele faz a consagração, né? Ele vai estar fazendo os rituais, né, estabelecidos lá na lei para a consagração. No capítulo 6, nós vemos do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos o Salomão falando com o povo, estimulando o povo a entenderem que aquele lugar agora era a habitação de Deus. Mas não simplesmente algo, digamos assim, limitado, mas que aquele lugar agora, para que a gente entenda que, segundo Crônicas 7, 14, 15, de fato é a resposta daquilo que Salomão pediu. Versículo 16, ele diz assim, capítulo 6, versículo 16, diz: Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andastes. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpre-se-á a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Salomão, ele está pedindo que Deus confirme, que Deus cumpra o que prometeu a Davi, de que o trono de Davi permaneceria para sempre. Mas ele menciona essa promessa do Senhor, o Senhor colocou como uma condição, né? Contanto que seus filhos guardem o seu caminho. Mais um pouquinho à frente, no versículo 19, ele diz: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar.
ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Então, Salomão, ele tinha bem claro, aquele lugar representava na terra a habitação de Deus, mas Deus, ele não se limita a um lugar físico, nem um lugar feito por mãos de homens. Os céus é a habitação do Senhor, mas ele sabia que ali também Deus se fazia presente, como ele está em todo lugar. Mas percebam as palavras que Salomão apresenta na oração. Estejam seus olhos abertos, ouve a oração nesse lugar. Aí no versículo 24 ele diz, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva da tua terra que destes em herança ao teu povo. Mais um versículo para a gente encerrar aqui essa contextualização. No versículo 40, ainda do capítulo 6, diz assim, agora pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Então, quando a gente olha para 2 Crônicas 7, 14, 15, Deus, ele não está ali falando palavras soltas e desconectas. Não. Ele está diretamente respondendo à oração de Salomão. Salomão foi um homem que, quando veio a suceder Davi, ele estava com muito medo. Ele não sabia o que fazer, e Deus, em sonho, lhe disse que pedisse o que quisesse. E aí ele pede sabedoria. Sabedoria para governar. Sabedoria para substituir o seu pai com dignidade. E Deus responde a ele, porque não pediste ouro, né, nem riquezas, nem poder, né? Deus se agradou daquele pedido de Salomão. Ele disse, te farei homem sábio que não haverá igual a tu, nem antes, nem depois de ti. Mas também darei poder, riquezas, e permitiu que Salomão tivesse tudo isso. Salomão, então, ele começa a sua vida, os primeiros anos de seu reinado, realmente manifestando que, de fato, Deus estava o conduzindo com sabedoria, porque ele construiu o templo com maestria. Davi queria construir, mas por causa de seu pecado, de seus pecados, Deus não permitiu, seria o sucessor. Agora chegou a vez, é Salomão, ele constrói o templo. E quando ele constrói o templo, Salomão, ele não dá por satisfeito apenas de apresentar ao povo uma grande obra. Ele não está ali preocupado em fazer uma inauguração, fazendo uma festa apenas para mostrar que ele fez com maestria aquele templo. Não. Salomão, ele está preocupado com o simbolismo daquele templo. O que é que ele representava? A presença de Deus. Então ele coloca diversas situações que o povo estaria sujeito. Pecado e em várias áreas, né? Pecado em várias áreas, ele vai mencionando várias áreas. Ele diz, olha, se
Se houver seca por causa do pecado, se o Senhor estiver pesando a mão sobre o povo por causa do seu pecado, quando eles se arrependerem, ouve a oração do povo nesse lugar. Perdoa o seu pecado. Salomão, ele, naquela consagração do templo, o que ele mais faz é interceder pelos seus súditos, pelo povo de Israel. Essa oração é uma oração de intercessão, pedindo a misericórdia de Deus para o povo. Amém? Todos nós somos chamados agora, diante dessas informações, a nos colocar em intercessão pelo povo de Deus, assim como Salomão fez. Eu, pastor dessa igreja, mas você, querido irmão, pode e deve fazer o mesmo. Interceder para que o povo de Deus se arrependa dos seus caminhos. E quando isso acontecer, que a misericórdia, que a graça de Deus nos cubra, nos sustente, nos abençoe. Amém? Então, nós estamos agora contextualizados. Depois aí desses 20 minutos, meu microfone está falhando, né? Agora eu vou começar a pregação, certo? Irmãos, na verdade é uma brincadeira. Essa contextualização é a parte mais importante da mensagem para que a gente compreenda cada ponto. Os pontos não são difíceis de compreender. Nós compreendemos claramente os termos aqui. Se humilhar, orar, buscar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Mas notem, né, o quanto é importante a gente estar situado no texto para ver a dimensão do que isso significa. Como Deus responde à oração do seu povo. Às vezes nós podemos de repente avaliar o momento em que a igreja cristã, não só a nossa igreja local, mas a igreja cristã vive. E talvez a constatação seja de uma crise, uma grande crise, um desânimo, um afastamento. As pessoas se distanciando de Deus e se entregando aos pecados, aos mais diversos pecados. Se entregando à idolatria. Não estou falando de idolatria de uma estátua, mas dos ídolos no nosso coração. Aquilo que nós colocamos acima de Deus, no lugar de Deus, ou pior, acima de Deus. E hoje nós somos muito incentivados pela cultura desse século a nos prostrar diante desses deuses. É o trabalho, é o sucesso profissional, é a sua autovalorização, seu empoderamento. Não é só o empoderamento feminino, mas o empoderamento normal. Faça o que está no seu coração, faça o que você quer, mesmo que seja sobre os escombros da sua família, mesmo que seja sobre a vida de outras pessoas, mas se dê bem. É isso que estão gritando no nosso ouvido a todo momento, a todo tempo. Mas sabe o que é pior? É que nós estamos ouvindo. O pior é o que nós estamos seguindo, sem enxergarmos. Mas nós estamos indo. Nós colocamos pessoas acima de Deus. Filhos, marido, esposa, pais, estão acima de Deus na nossa vida.
profissão, que dá uma grande estabilidade financeira, que permite conquistar os sonhos que almejamos desde sempre, mas que muitas vezes custa a nossa comunhão com Deus, que nos leva para distante de Deus, e com isso as consequências são desastrosas. Nós temos ouvido a palavra de Deus em diversos textos aqui, nos ensinando a colocar Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus nos chama todo o tempo. Ouve, ó Israel, ou ouve, povo de Deus. Eu sou o único Deus, diz o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Você tem Deus diante de você que não o Senhor? Sabe qual é a consequência disso? São as mais diversas que vêm como consequência do pecado. E de repente hoje o Senhor está nos chamando a entender, de repente, a distância que estamos dele. E como podemos nos voltar para Deus? Como podemos novamente receber as bênçãos do Senhor? Há uma frase muito famosa e comum no nosso meio que as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E é uma realidade. Às vezes a gente olha, concorda, como se os outros agissem assim, mas nós não. Mas quando na verdade nós agimos exatamente assim. Nós queremos as bênçãos de Deus. Às vezes nós queremos as bênçãos de Deus na nossa igreja, não é nenhuma bênção egoísta, digamos assim. Nós queremos que a igreja vá bem, que a igreja cresça, esteja animada. Mas não queremos o relacionamento com Deus. Não queremos nos deter diante da presença de Deus. Dedicar tempo a estar com Ele. Então, esses versículos 7 e 14, ou 14 e 15 do capítulo 7, acima de tudo, um chamado exclusivo para o povo de Deus. Esse texto ele não se aplica a qualquer situação. Ele se aplica a Israel, para quem Deus de fato estava falando naquele momento, mas se aplica também para nós, que nos apresentamos como povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é servo de Deus? Você entende que é servo de Deus? Que faz parte do povo de Deus? Amém? Sim. Se nós somos povo de Deus, se nós somos o seu povo, precisamos nessa noite atentar para os passos que precisamos dar como povo de Deus, porque esses passos não é só em momentos de crise, mas ele faz parte de uma caminhada. Não é apenas uma travessia, mas é o caminhar constante, desde o momento em que fomos alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados como povo de Deus, fomos incluídos na família, no corpo de Cristo. O que nós vamos ver agora é o passo a passo diário e constante da vida do cristão,
do servo de Deus. Até quando? Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou até Ele nos levar, se isso acontecer antes. Deus, Ele não se dirige aqui às nações pagãs, mas ao seu povo, aqueles que carregam o seu nome. Isso envolve identidade, responsabilidade e testemunho. Se nós somos povo de Deus, e vocês confirmaram que são aqui agora há pouco, o que é que isso significa? Que nós temos responsabilidade em carregar esse nome. Que nós temos um testemunho a dar, porque isso é a nossa identidade. A minha identidade agora não é relacionada à minha família de sangue, mas a minha principal identidade é povo de Deus, servo de Deus, seguidor do Senhor Jesus Cristo. E como é que as pessoas estão olhando para mim? Estão vendo um servo de Deus ao me ver andar pelas ruas de São João? Aquela frase que eu gosto de repetir aqui. Tem a frase que é: o que Deus vê quando te vê. Mas agora eu aplico para o que as pessoas veem quando te vê. O que é que eles estão vendo? Um homem e uma mulher piedosa, que busca santidade, que se preocupa em fazer a vontade de Deus, ou não percebe nenhuma diferença de todos que estão por aí a vagar? Carregar o nome do Senhor implica viver de modo coerente com o caráter dele. Quando o povo se desvia, o nome de Deus é profanado diante de todo mundo, diante da nossa cidade. É ou não é? Quando cometemos algum pecado público, conhecido, o que é que acontece? O nome de Deus é glorificado ou é profanado? Às vezes a gente acha que só atinge a igreja, mas nós esquecemos que a igreja não é uma instituição humana, é o corpo de Cristo. E quando pecamos, e esse pecado torna-se público, é uma ofensa a Deus, mas também é um mau testemunho diante da sociedade. Se eu sou o povo de Deus, eu tenho que entender que isso implica responsabilidade com o testemunho que eu carrego. Eu não sou qualquer um. Não sou melhor do que ninguém. Nem sou servo de Deus ou povo de Deus por causa de mérito meu. Mais uma vez que a graça do Senhor me alcançou. Mas se caminho como a identidade de um servo de Deus, eu tenho que zelar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso implica também zelar pelo nome da igreja. Então, qual é a postura correta, segundo esse texto aqui? Deus aqui, ele apresenta no verso 14, um processo espiritual, não um ritual vazio. Primeiro ele fala de humilhar-se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar significa reconhecer a própria insuficiência, a própria incapacidade, a total dependência. Eu não sou independente. O mundo nos estimula a ser independentes. Nós criamos os nossos filhos para ser independentes. E nisso nós falhamos, porque nós não ensinamos os nossos filhos a serem dependentes.
Dependentes de quê? É das pessoas? Também até, mas dependentes do Senhor. Nesse relacionamento entre homem, mulher e Deus, não é um relacionamento de igual para igual, não. Há uma hierarquia muito bem estabelecida. Há um soberano Deus perfeito e maravilhoso. E há pecadores, falhos, indignos de estar na presença de Deus. Mas Deus, graciosamente, nos chama para esse relacionamento. Nos chama de servos e até mais do que isso, nos chama de filhos. Mas não abusemos, como muitas vezes abusamos no nosso relacionamento com os nossos pais. Não. Nós precisamos entender que nesse relacionamento, a maneira mais saudável, ou melhor, a maneira mais perfeita é um Deus perfeito diante de um humilde servo. Se humilhar. E se humilhar aqui não é se fazer de coitadinho, mas é reconhecer a grande diferença do Deus perfeito para um miserável pecador que sou. Se humilhar diante da presença do Senhor todos os dias. Lembra lá de Provérbios? Das coisas que Deus detesta. Entre elas está o quê? Olhos altivos. Pessoa que se acha. E há aqueles que têm altivez uns para com os outros, mas tem altivez até diante de Deus, porque às vezes bate no peito e acha que é merecedor. Eu sou salvo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E às vezes a gente se comporta como o fariseu da oração, né? Ah, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente pensa. Ah, Senhor, obrigado porque eu não sou igual àquele irmão. Irmãozinho fraco, pecador. E às vezes a gente acha que os nossos rituais são o que fazem a diferença. Mas o que o texto está nos dizendo aqui, que o que agrada ao Senhor é um coração humilde. O Senhor Jesus diz que os humildes herdarão a terra, né? Serão salvos. Porque na salvação a gente não vai falar aqui de escatologia, nós vamos para o céu, mas nós estaremos na nova terra, novo céu, nova terra, e habitaremos nela para sempre. Amém? Se formos povo de Deus, humildes de se humilhar diante da poderosa presença de Deus. O segundo ponto aqui é orar. Não como uma formalidade, mas como um clamor sincero. Nós temos formalidades aqui. Nós começamos o culto, nós temos uma liturgia claramente estabelecida. Nós oramos quando vamos começar o culto, nós oramos quando vamos trazer a mensagem, nós oramos quando encerramos o culto, nós oramos no culto de oração, nós oramos em casa antes do almoço, quando acordamos. Cada um tem a sua formalidade, mas a oração, ela não é uma formalidade. Você pode até pré-estabelecer momentos para não passar. Nós ensinamos para as nossas crianças, para os nossos filhos. Deus fala conosco através da palavra. Nós falamos com Deus através da oração. Mas nós estamos tendo esse diálogo verdadeiro e sincero com Deus? Ou não estamos passando de vãs repetições?
Nós criticamos as rezas porque são exatamente iguais sempre. E às vezes as pessoas mencionam com a mente longe, mas nós oramos também muitas vezes assim. Fechamos nossos olhos, alguém está orando e a gente está pensando no resultado do jogo, a gente está longe. A gente está vendo, será que essa pregação vai terminar? Eu preciso que enquanto eu esteja aqui transmitindo a palavra de Deus, a igreja esteja intercedendo para que Deus esteja me usando. E não preocupado, será que vai demorar muito? Já é 7h20, já está com 40 minutos aí. Vamos bater um recorde hoje, né? Vamos para 2 horas. Irmãos, nós achamos cansativo o relacionamento com Deus. Nós nem calculamos o tempo que passamos no celular, nas redes sociais, assistindo vídeos. Nós nem sabendo a conta de tempo que nós temos aí. Mas nós temos dificuldade de passar 2 minutos orando, sem que faça parte de um ritual, de uma rotina específica. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, falar com Deus. Oração inclui intercessão, pedir a Deus pelos outros, inclui clamor, pedir por nós mesmos, pela misericórdia de Deus, diante das nossas aflições, diante dos nossos sofrimentos. Inclui comunhão com o Senhor. Nós gostamos de conversar com quem amamos. Nós passamos horas conversando com quem amamos e quando nos distanciamos, já ansiamos o momento em que vamos nos encontrar novamente para conversar. Assim deve ser a nossa fome e sede de Deus. Porque se não for, irmãos, nós não estamos vivendo como povo de Deus. E eu vou incluir, já nesse sentido também, o buscar a Deus. Falar com Deus, de expressar o que vivemos diante de Deus. A gente, no ano de 2025, todo esse ano de 2025, nos cultos de oração, praticamente todas as quartas, nós estivemos aprendendo sobre oração. Nós vimos teologia sistemática sobre oração. Nós lemos 2 livros aqui sobre oração. Nós assistimos vídeos também nos ensinando acerca de oração. Nós temos muito ensinamento. Pena que no culto de oração, já mostrando como um termômetro de que de fato a igreja não ora, não posso afirmar porque eu não estou diante de todos, mas sem dúvidas, o culto de oração é um reflexo da nossa prática de oração. Eu não tenho dúvida disso. São poucas pessoas que participam. A gente está cansado, é claro que tem alguém que trabalha nesse horário também, mas a maioria está indisposto, ou não quer, ou acha talvez até chato o culto de oração. Na verdade, a gente chama de culto de oração, mas ali é um momento de oração. Culto é o que nós fazemos em louvor a Deus, mas nós fazemos também na quarta. Louvamos a Deus na nossa simplicidade, com as vozes aqui, nós louvamos ao Senhor. O que é que você está fazendo quarta-feira à noite? Está orando em casa? Ou tem alguma coisa mais importante? Buscar a Deus envolve atitude.
E as atitudes, elas não devem ser fundamentadas na vontade. Nossa vontade, ela é corrompida pelo pecado que habita em nós ainda. E se nós não agirmos de maneira, digamos assim, racional, se nós agirmos apenas de maneira sentimental, nossos sentimentos vão nos puxar para longe de Deus. Eles são enganosos, traiçoeiros. A busca, ela é resultado de uma determinação. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu não vou para o culto porque estou com vontade. Eu vou para o culto porque é a vontade do Senhor. Mesmo que não seja minha. É a vontade do Senhor. Determinação. Isso significa buscar a Deus também. Buscar ao Senhor. Agostinho de Hipona, ele dizia que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Sem ela, a oração se torna soberba e a busca se torna interesseira. Então, esses 3 pontos aqui, eu apresentei de maneira conectada. Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, nós passamos a orar de maneira sincera e buscar ao Senhor não por interesse, mas por enxergar que necessitamos da presença do Senhor constantemente. E isso, aí sim, aos poucos pode se transformar em algo não resultado apenas de um esforço, mas também de um prazer de estar na presença de Deus. Amém? Terceiro ponto, e agora eu vou correr um pouco mais aqui, é o converter-se dos seus maus caminhos, converter-nos dos nossos maus caminhos. Último ponto, na verdade, né? Não basta emoção, é preciso arrependimento genuíno. Arrependimento bíblico envolve mudança de mente e de direção. É abandonar a prática pecaminosa, as práticas pecaminosas e alinhar a nossa vida à vontade de Deus. O que eu preciso deixar para que eu esteja mais próximo de Deus? O que eu preciso fazer para que eu esteja mais próximo de Deus? Isso é conversão. É mudança de direção. Eu estou indo numa direção que vai contra a presença de Deus, a vontade de Deus, e eu preciso me arrepender, me converter e me voltar para o Senhor. Fazer um retorno. Tem aquele símbolo lá das placas de trânsito, né, de retorno. É aquilo que precisa. Arrependimento é mudança. Arrependimento não é tristeza pelo pecado. Não é ficar triste porque pecou. Arrependimento é mudança em relação à prática pecaminosa. É abandono do pecado. É abandono, muitas vezes isso vai significar abandonar o que eu quero fazer para fazer a vontade do Senhor. Lembra do que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Bonita frase. E às vezes nós só achamos bonito, mas não praticamos. Não há restauração sem arrependimento.
E não há arrependimento verdadeiro sem abandono do pecado. Gravem essa frase. Gravem esse termo, né? Essa afirmação. Não há restauração sem arrependimento. Não há arrependimento verdadeiro sem abandono do pecado. Nós queremos ver a nossa restauração espiritual da nossa comunidade, da nossa igreja, passa pelo arrependimento. Não é de fora, não é mudanças estratégicas de funcionamento da igreja. Deus pode usar isso, mas não é transformação de uma igreja local ou da igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pelo mundo. Ela passa pelo arrependimento sincero, verdadeiro. E esse arrependimento significa abandonar o pecado. Não dá para conseguir isso. Arrependimento extraordinário. Lá no capítulo 6, versículo 40, eu li aqui com vocês, Salomão encerrou a sua oração assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. E o que é que Deus fala no versículo 15? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Irmãos, independente de como nós estejamos, se nós trilharmos caminho perfeito aqui da restauração dado pela palavra de Deus, os olhos do Senhor estão abertos, os seus ouvidos estão atentos, e Ele vai ouvir a oração do teu povo e vai sarar a nossa terra. Significa sarar a nossa vida, sarar a nossa comunidade, igreja. É promessa do Senhor, não é falácia. Tentar trazer uma transformação na igreja sem passar por esses passos é perda de tempo. É trazer um resultado falso. Quando o povo muda, Deus age. A cura espiritual, né, é precedida, né, pela restauração do seu povo. Deus, Ele é fiel. E Ele também chama o seu povo à fidelidade. Nós somos chamados a ser imitadores do Senhor, na pessoa de Cristo, mas do Deus Trino. Um atributo de Deus é fidelidade. Um atributo que precisamos ter é fidelidade ao Senhor. Em Cristo nós vemos o cumprimento maior dessa promessa. Lá em João, nós não vamos abrir, João capítulo 2, versículos 19 a 21, Jesus se apresenta como o templo. Eu não mencionei aqui, mas ao longo da história, Deus cumpriu e o povo também em momentos cumpriram o que foi estabelecido aqui, digamos, o acordo estabelecido aqui. Em 2 Crônicas 7. Lembra de Daniel, quando tinha sido levado, exilado para a Babilônia? Ele orava 3 vezes ao dia, voltado em direção ao templo, porque era a representação da presença de Deus. E hoje nós não precisamos tentar entender para que lado fica Israel, para orarmos em direção ao templo que nem existe hoje. Um dia será restaurado, segundo
as revelações, reconstruído, nós não precisamos nos preocupar, porque Jesus assume o lugar do templo. Hoje nós nos voltamos para Ele. Nós apresentamos nossas intercessões a Deus no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ele é o mediador que garante perdão e restauração. Hoje a igreja é chamada a viver em arrependimento contínuo, confiando não em ritos, não em costumes, não em liturgias, mas na graça do nosso Deus, apresentada pelo Evangelho do Senhor. A restauração começa comigo, a restauração começa com você. Não vai começar com os outros lá de fora. Não há restauração sem arrependimento. Deus ainda ouve, perdoa e sara quando o seu povo se volta para Ele. A pergunta não é se Deus é poderoso, mas se estamos dispostos a trilhar esses passos. Concluo dizendo que 2 Crônicas 7, 14 e 15 não é um slogan espiritual, mas um chamado sério e grandioso. Deus não promete ausência de crises, mas promete sua presença restauradora quando seu povo se arrepende. Que sejamos uma igreja que não apenas clama por cura, mas que trilha o caminho do arrependimento, da oração e da busca sincera pelo Senhor. Salmo 34, 18, eu encerro dizendo: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado diante dele. Amém? Aleluia.